E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo. Olha só, né? Vocês lembram quando eu falava que certas coisas poderiam mudar? Sim, e estão mudando. Igual no caso assim dos pagamentos de 100 mil para as crianças, já, como é que se diz assim, tá mudando também. Tá? Já tem prefeituras que estão falando que vão pagar 100 mil em dinheiro, tá? Em vez de ficar usando esse sistema do governo. Por quê? O que o governo está querendo com isso? O governo ele queria que os pais recebessem 50 mil na chincha para gastar assim, com o que quisesse, tá? Basicamente, de acordo com que seja fosse para a criança. E que eles querem limitar os outros 50 mil, tá? No caso de cupons, para uso diretamente para a criança. Como é que o governo ele vai direcionar isso diretamente para a criança? Sempre tinha ficado essa dúvida, essa pergunta, né? Agora o governo, como é que se fala assim, deu as caras. O governo ele vai montar assim, tá? Ele quer que as prefeituras locais montem um site ou usem algum site, né, já montado de alguns outros locais, só para produtos para crianças, tá? Então, o que quer dizer com isso? Que os 50 mil ienes vai poder ser gasto assim à vontade, os outros 50 eles querem forçar os pais a comprar os produtos para as crianças. Então os governos locais eles terão que usar algum site cadastrado, ou eles vão ter que montar um site só para esse produto. Ó, só para você ter ideia aqui, os cupons de papel podem ser usados em lojas de varejo que aceitam os cupons, no caso assim, então tem que ser em lojas cadastradas pelo governo, tá? Por outro lado, o ponto de sites, né, que vai para ser à venda não vai ser um site privado, mas sim um mecanismo que pode ser usado em um site dedicado estabelecido pelo governo local. Então o governo local ou ele vai ter que construir um, ou ele vai ter que pegar um já pronto, tá? Dependendo assim, algum site privado, e fazer um mecanismo em cima disso, tá? Para poder fazer a intermediação. De acordo com o gabinete do governo, a referência foi tá? Que eles estão mostrando como é que vai ter que ser feito, tá? Ou como pode ser feito. A referência foi o catálogo de sites do projeto de apoio à educação infantil, implementado pelo governo de Tóquio. Para isso, fornecer os 100 mil ienes de apoio às famílias que criam as crianças, né, ou que vão dar à luz, tá? Porque gestantes também parece que vão ganhar também esse dinheiro, tá? Para as famílias que dão à luz ou criam as crianças devido ao problema do coronavírus. O catálogo está alinhado com vários produtos, como produtos de puericultura, alimentos e eletrodomésticos. Japonês, o que é puericultura? Puericultura são os cuidados com as gestantes, tá? Então, nesse caso, assim, ou a mulher está para dar à luz, ou ela já deu à luz, né? Ou está fazendo o famoso pré-natal. Então isso aí é a puericultura. Então gestantes também parece que vão ganhar, né, esse dinheiro. Só que como é que o governo vai descobrir quem que está grávido, quem que não está? Só Deus sabe, tá? Mas de qualquer maneira, a não ser que a mãe tirou a licença maternidade, aí o governo, como é que fala assim, tem como identificar quem que é quem. Caso contrário, não, tá? Então, para evitar essa confusão de ter que ficar criando site, esse tipo de coisa, ou fazer cadastramento de sites e lojas, tem muitas prefeituras que já vão pagar em dinheiro vivo. Por quê? Para poder diminuir essa confusão administrativa que vai dar, tá? Porque isso aí vai dar um trabalho danado, tá? E o prazo para eles fazerem esse tipo de coisa está muito curto, porque o dinheiro vai ser pago esse mês, tá? Então já viu, né? Final de ano chegando, né? Muitas repartições públicas já estão se preparando para fechar, etc. Então já dá para você sacar como é que a coisa tá. Só que por outro lado, o governo ele quer que usa esse dinheiro, tá? Esse dinheiro assim, os cupons, eles estão batendo em cima, tá? Só que eles não falam diretamente, ó, você não pode fazer isso. Eles só falam assim, ó, o que eu falei é uma base, tá? Mas entre a base e a vontade são duas coisas diferentes. Olha só.
O secretário-chefe do gabinete, Matsuno, disse em uma entrevista coletiva pela manhã: um benefício em dinheiro de 50 mil ienes, que pode ser realizado no estágio inicial, e um cupom equivalente de 50 mil ienes que promova os gastos para fim de criação dos filhos. Em vez do dinheiro, será estabelecido como dois conjuntos. O sistema foi projetado para prestar atenção em ambos os efeitos. É uma medida de benefício separada e não se espera que seja paga ao mesmo tempo. Só que aí ele não fala. Então, que quando for a geração de cupons, vai gerar um gasto de 90 bilhões. E é isso que como é que se fala assim? Muitas prefeituras e a oposição está batendo em cima. Para que vai ter esse gasto de 90 bilhões? Paga tudo de uma vez. Por quê? Dependendo se pagar tudo de uma vez, não vai ter esse gasto de 90 bilhões e você pode aumentar o escopo de pessoas que podem receber esse dinheiro. Só que não é o que o governo Kishida quer. Olha, só para você ter ideia, tá, de como o governo Kishida ele tá perdidinho. O Kishida, na reunião ontem, porque todo mundo sabe que lá na África lá o pau está comendo lá por causa do coronavírus, da variante Omicron, ele falou que ele vai doar, né, não só para a África, mas para alguns outros locais também, 300 bilhões de ienes. Ele vai doar 300 bilhões de ienes. Enquanto aqui dentro, ele não está querendo gastar nem metade disso para fazer a doação para o povo. Então é aquela velha história, é uma puta de uma hipocrisia, desculpa o termo, mas você vê que tá igual o governo suga, prefere fazer bonito lá fora do que cuidar do povo aqui dentro. Mas continuando aqui. Além disso, os benefícios dos cupons podem apoiar as crianças de forma mais direta e eficaz, no sentido que elas podem fornecer os produtos e serviços relacionados à criação dos filhos para estimular a engenhosidade local e os comércios privados. É aquilo que eu estava explicando do site, tá? Então eles vão querer direcionar isso de uma forma muito direta para as crianças. Em vez do pai pegar o pai e a mãe pegar esses 100 mil ienes e gastar assim, com o que ele achar. Não, ele quer ir para a criança. Também se espera que levem à promoção da criação de novos serviços para a criação de filhos, apoio ao consumo e etc. Gostaria que os governos locais entendessem a importância dessa política e considerassem primeiro os benefícios dos cupons. Só que o governo Kishida não está querendo, como é que fala assim, levar em conta a trabalheira, tá? Porque é aquela velha história, eu faço a lei e você tem que executar. A forma que você vai executar, o tempo que você vai executar, se vira, tá? Então é meio complicado, tá? Por isso que deu aquele bafafá das vacinas todas, né? Que estava para 8 meses, diminuindo para 6 meses. Tá? Por isso que deu esse bafafá todo, porque vários governadores vieram, né, a público já falar: pô, tava fazendo implementação para 8 meses, já estava com o cronograma praticamente quase todo. Agora você me reduz o cronograma em 2 meses. Me lascou as pernas. Porque tem que fazer divisão de dinheiro, tem que separação de dinheiro, separação das pessoas que vão fazer esse trabalho, e você não pode contar que a mesma quantidade de pessoas que trabalhou dessa vez não vai conseguir trabalhar daqui 6 meses, 8 meses. Então leva muita coisa em jogo, tá? Então, mas é aquela velha história, o Kishida fala assim: nós fazemos as coisas, vocês se virem, tá? Então vamos lá. Em relação aqui, agora eu vou falar da cidade de Osaka, tá? Não é o estado, é a cidade de Osaka. Porque o governo de Osaka, ele quer pagar em 100 mil, tá? A prefeitura de Osaka, ele já quer pagar 100 mil em dinheiro. Em relação ao benefício de 100 mil ienes para os menores de 18 anos, o secretário-chefe do gabinete... Bom, aqui foi explicado. Aqui. Com relação a isso, o prefeito Matsui, da cidade de Osaka, disse a repórteres: se não houver penalidade, tá, mesmo com dinheiro integral, gostaria de transferir 100 mil ienes para as crianças menores de 15 anos e para os alunos do ensino médio. Indicou que gostaria de utilizar o sistema de abono de família para fornecer os pagamentos integrais
em dinheiro até o final desse mês. Por que ele falou? Se não houver penalidade. Porque dependendo, o governo central, no caso o governo Kishida, ele pode fazer alguma sanção contra a Osaka. Tá? Então, por isso que ele falou, por isso que já está perguntando, já está falando ali, assim, perguntando assim, né? No caso do governo. Se não houver penalidade, ele quer pagar de forma integral. Com relação aos benefícios equivalentes a 100 mil ienes para os menores de 18 anos, foi esclarecido que, dividindo o dinheiro e cupons, as despesas administrativas aumentarão em cerca de 90 bilhões de ienes, né, para 120 bilhões de ienes. Então você vê que de 90 a 120 bilhões de ienes. O prefeito Matsui também solicitou uma revisão, dizendo que não é realista usar cupons porque leva tempo e dinheiro para concluir os procedimentos administrativos. É aquilo que eu já estava explicando, tá? Que vai ser muito Mendokusai, tá? Esse tipo de coisa para as prefeituras num tempo muito curto. A cidade de Osaka fará ajustes para garantir os recursos financeiros necessários para o pagamento em dinheiro neste mês. Em outra reportagem, a prefeitura de Osaka estava falando de pagar até o dia 27 esse dinheiro. Então você vê que é um prazo muito curto. Então, dependendo, para as crianças, tá, até 15 anos, pode ser que receba em 100 mil ienes o dinheiro integral. Aí no caso dos 16 aos 18, pode ser que faça a divisão, tá, desse dinheiro, de acordo com a prefeitura de Osaka. Mas você vê que as coisas estão mudando, tá? E pode ser que a coisa mude ainda mais. Só que ainda não parou, tá? Por aí. A cidade de Ishikawa, na província de Chiba, decidiu, além de fornecer os 100 mil ienes, tá, para as crianças, decidiu dar dinheiro também para a população, tá? Olha só. Decidiu fornecer de forma independente 100 mil ienes em dinheiro para as famílias tributáveis com renda de 2 milhões de ienes ou menos, de acordo com as medidas econômicas do governo de Chiba, tá? Então já dá para você sacar que, no caso, se você morar em Chiba, se você tiver uma renda de menos de 2 milhões, você vai ganhar 100 mil ienes também, independente, tá, dessa doação para as crianças de 18 anos ou menos. Com a nova medida econômica para o coronavírus, o governo fornecerá a renda equivalente a 100 mil ienes para as famílias com menos de 18 anos, e restrições de rendas também fornecerá um benefício em dinheiro de 100 mil ienes para as famílias isentas de imposto residencial. Isso aí já era, como é que fala assim, a linha do Kishida. Em linha com isso, a cidade de Ishikawa, na província de Chiba, decidiu fornecer de forma independente, então isso é independente do Kishida, tá? 100 mil ienes em dinheiro para as famílias que atendem a certas condições, a fim de fortalecer o apoio às famílias que não são elegíveis para os benefícios. A meta são famílias tributáveis com rendas de 2 milhões de ienes ou menos, e a política é pagar cerca de 40 mil famílias, de acordo com os benefícios do governo. A cidade de Ishikawa apresentará um plano de orçamento suplementar que inclui as despesas necessárias de cerca de 4 bilhões de ienes ao Conselho Municipal, que atualmente está aberto, e vai tentar estabelecer isso. Aí no caso aqui tem outras cidades também, tá? A cidade de Guma, lá em Guma, e a cidade de Ota estão querendo pagar também em dinheiro, tá? Não estão querendo fazer essa coisa do governo, fazer divisão. Então essas são as cidades iniciais que estão mudando, igual no caso assim, o prefeito de Ota, né, anunciou no Twitter, né, que assim, por outro lado, o prefeito Shimizu da cidade de Ota, na província de Guma, anunciou no Twitter que receberia o pagamento integral, no caso assim, faria o pagamento integral em dinheiro, no caso assim, dos 100 mil ienes. Então já dá para você sacar que tem muita coisa que os governos municipais estão querendo dar
desviada do governo central. Por quê? Para evitar esses gastos. Porque dependendo desses gastos, da forma que dependendo pode ser que puxe dos governos estaduais, tá? Aí entra menos arrecadação para o governo estadual ali. Ou o governo central vai pagar como é que se fala, esse dinheiro adicional para as prefeituras implementarem esse sistema, mas o trabalho e a mão de obra, tá? Toda a prefeitura vai ter que ter, e é isso que eles não querem, porque senão, já viu, né? Principalmente que o governo está querendo que todas as prefeituras façam um site local para poder usar isso aí. E tem cidades muito pequenininhas aqui no Japão, tá? Tem cidades muito pequenas, então como é que se fala assim? Vai ser viável isso para ir para cidades pequenas? Dependendo, não vai ser. Aí vai ter que fazer em conjunto com uma outra cidade maior, e nisso pode ser que dê um problema muito maior, tá? Porque se a parte tem que ser feito de cadastramento regional, isso vai dar uma dor de cabeça que o governo Kishida não está nem sabendo. Vai você ver que Kyoto está querendo já pagar, Chiba, Osaka, e dependendo, tá? Quando começa a aparecer cidades assim, pode aumentar o coro que fala assim, a quantidade de pessoas, de cidades, tá? Desculpe, a quantidade de cidades que vão querer pagar em dinheiro para evitar essa burocracia toda. E nisso já dá para sacar que muitos vão receber o dinheiro ali na chincha. E assim que sair alguma outra novidade em relação a isso, você pode ter certeza que eu vou trazer para você. Por isso que, se você não é cadastrado não fez a inscrição aqui no canal, faça a inscrição aqui no canal, clica lá, né, inscrever-se, deixa seu like é bacana, eu amo seu like, e clica no sininho, tá, para você receber as notificações, para você ter noção do que está acontecendo aqui no Japão, tá? E sem firula, porque você viu, já deu para você entender que aqui nós não fazemos firula em questão de informação, tá? E para você que mora pro lado de Osaka, que vai receber, que tem condições de receber esse dinheiro, pode ficar feliz, tá? Porque dependendo, até o dia 27, esse dinheiro vai cair na sua conta. E para Chiba, quem morar na cidade de Ishikawa, tá? Em Chiba, né, tiver uma renda pouco abaixo de 100 mil ienes, de 2 milhões de ienes, desculpa, uma renda abaixo de 2 milhões de ienes anuais, tá? Isso é anuais, vai receber 100 mil ienes também. Não é muito dinheiro, tá? Mas já ajuda demais. Por que eu falo que não é muito? Porque se for levar em conta criação de família, é um dinheiro que vai desafogar, vai. Mas é questão de um mês só. Dependendo, um mês, ou um pouco mais, ou um pouco menos ainda. Isso vai depender das contas das famílias. Vai dar uma desafogadinha, mas de qualquer maneira já dá para você sacar que muita coisa aí vai melhorar. Tá, vai melhorar assim, pelo menos por final do ano, em uma passagem de ano um pouco mais feliz para muitas pessoas aqui no Japão. Tá? Eu acho louvável esse tipo de coisa, mas de qualquer maneira, pena que a distribuição de renda ainda não está lá, essas coisas, a ponto do governo ter que fazer isso, né? E a questão do coronavírus também. Você vê que se o Japão tivesse tão próspero, como é que se fala assim, com essa quantidade de emprego tão grande, que alguns locais pregam que que está sobrando serviço, o Japão não precisava de fazer isso. São consequências, tá? Mas você vê que os locais não estão bons, né? Ainda a oferta de emprego tem, mas não consegue pegar grande número de pessoas. É um número limitado de pessoas. E além que, dependendo da oferta de emprego, é aquele emprego assim que é difícil da pessoa parar ali. Por que é difícil de pessoa parar ali? Existem uma série de fatos que acontecem com aquele tipo de serviço, com aquele trabalho que a pessoa vai fazer, né? E não dependendo, não é todo mundo que aguenta de fazer aquilo. Então tem que se levar em conta muita coisa, tá? Não é só falar assim, nossa, tem bastante oferta de emprego, nossa, Japão está próximo. Mas o por trás dessas ofertas, ninguém vê, ninguém procura ver se é sazonalidade também, no caso assim, se é só aquela oferta de emprego por estação, tá? Ou se é só apenas tapar buraco. Como é que tapar buraco? Ah, saiu um funcionário, então preciso colocar outro ali.
Aí nisso dá a oferta de emprego. Não são grandes contratações, tá? É diferente, tá? Quando é contratação mesmo, assim, para aumento de serviço, são feitas grandes contratações. Existem diferenças nesse tipo de coisa. E no emprego de grandes contratações para no emprego, como é que se fala assim, a oferta de emprego para tapar buraco, né? No caso de reposição de pessoas. São questões diferentes, mas muita gente não vê isso. Mas de qualquer maneira, tá? Vida que se segue. E até o próximo vídeo, até mais.